96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. O mundo gira. A gente gira. A roda gira. A pomba gira. Gira a poesia. Boa tarde, ouvinte. Hoje, sexta-feira, 27 de abril, está começando mais um Gira Poesia. Dessa vez, sem a intervenção regueira do programa de semana passada, mas ainda assim com muita poesia, rebeldia e arte. Hoje, além de mim, Jorge André, a locução fica por conta das sócias Gabi Veras e Raíssa Cagliari. Boa tarde, Gabizinha. Boa tarde, Jorge André. Muito bom estar aqui com vocês e fazer a poesia girar pelas ondas da rádio. Com certeza, as produções artísticas em geral precisam desse espaço para explodir pela cidade. Verdade, Gabizinha, e não só por aqui. A Sociedade dos Poetas por Vir, por exemplo, essa semana se espalhou por outra cidade, não é mesmo, Raíssa? Foi sim. As sócias e sócios que estão conspirando lá em Bom Jesus, no campus da Universidade Federal do Piauí. Eles foram na quarta-feira, 25 de abril, a convite do Matheus. Ficaram até amanhã, no dia 28. E na terça, 24 de abril, houve uma intervenção poética na Noite Cultural da Faculdade Nova Unesc. Bacana. É bom ver que a sociedade cresce e se expande pelos cantos não só da capital como do estado. Nossa vontade é que, com exceção desses espaços, possamos fazer com que outras pessoas que querem produzir arte também possam se manifestar, fazer circular as produções com muita liberdade e coletividade. É essa a intenção, sócio. E vamos que o programa não para. Hoje convidamos a galera do projeto Planeza para falar da mistura de ritmos que eles se propõem a fazer, no autoral. No Poemando, vamos conversar com a professora Maria Sueli Rodrigues, do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí. Ela vai falar um pouco sobre as comunidades tradicionais quilombolas em nosso estado, como elas se manifestam e como elas têm suas identidades respeitadas. Beleza, gente. Agora, para começar de vez os trabalhos, para mexer com todos os sentidos, vamos de música. Ouçam Para Abrir os Olhos, de Vanguard. No autoral de hoje, temos a presença dos jovens Neto Vila Rica e Luiz do Alibe, com seu projeto musical Planeza. Autoral, socializando os sons do Piauí. Bom, gente, na produção cultural da atualidade, é muito difícil a gente falar em uma produção assim pura mesmo, assim, autêntica, genuína e, como é que eu posso dizer, que não pegue elementos de outras coisas que já foram produzidas, né? Embora exista esse caráter de originalidade, as coisas hoje estão muito híbridas, né? Para dar mais detalhes sobre esse tipo de produção, né? A gente vai trazer aqui hoje no autoral um projeto Planeza, que tenta fazer essa mistura de ritmos que é bem característica da nossa época. Para mais detalhes eu converso agora com o Neto Vila Rica e com o Luiz do Alibe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, pessoal, o projeto Planeza, como já mencionei, tem a proposta de unir a pegada brasileira com variadas vertentes do rock, né? Então, vocês acabam se propor fazer essa mistura, vendo o rock, esse rock autoral, não como uma nomenclatura somente, mas uma vertente do estilo. Vocês poderiam explicar mais pra gente o que consiste essa vibe? Na verdade, tudo isso começa há um certo tempo, mas precisamente na década de 60, quando Mutantes começa a misturar elementos do rock e começa a inovar. Mutantes, acredito que ainda hoje seja a banda brasileira de rock com maior influência mundial. Então o que acontece? Por um certo tempo nós tocamos em bandas cover, como muitas das bandas de Teresina. E a nossa ideia foi o quê? Pegar esses elementos utilizados na banda cover, no caso éramos uma banda cover da década de 60, cover de beats precisamente, e trazer isso pro nosso cotidiano, pro nosso dia a dia, vivenciar o som que nós fazíamos antes, de maneira mais por diversão, por gostar da banda em si e trazer pra uma coisa nossa, contribuir pro cenário local da música. Explica pra gente mais como foi que surgiu esse nome Planeza, qual é a explicação da origem desse nome? Planeza, na verdade é um sítio, né? Um sítio de amigos onde começamos de forma rotineira, passar os fins de semana, datas comemorativas e sempre acompanhado de violão e da boa música. E lá passamos a divulgar as músicas que já tínhamos prontas, né?
E os amigos começaram a gostar, passaram a divulgar, chegou a um certo nível, e que uma vez na Planeza, acho que na terceira vez que nós fomos para o sítio, um despertador tocou, e era uma música nossa, e isso foi assim, totalmente diferente. Não, então, se é pra colocar um nome que dê característica mesmo, com raiz, tem que ser Planeza, porque acho que ali onde foi aquela coisa, foi aquele tchan, bem, temos que realmente começar a dar forma a uma coisa, e começar a trabalhar para isso virar realidade. Então, por isso, Planeza. Vocês falaram que tem como influência, né, a banda cover que vocês tocavam, que era os Beatles, mas no cenário local, quem que influencia vocês? Eu acho que isso é uma coisa que ultimamente tem se tornado até meio que evidente, mas eu gosto sempre de frisar a influência do Radiofônicos, uma banda teresinense que é, na verdade, eu digo que é uma biblioteca do rock, aquela banda. Nós podemos filtrar influências da década de 50 até o atual. E assim, nós tivemos a oportunidade de tocar com eles em alguns shows, e aquilo também foi um divisor de águas. Foi uma coisa tão bem produzida, uma coisa tão bem feita, e do nosso lado, e às vezes nós não atentamos para quem está do nosso lado. Então, hoje eu costumo dizer que a banda tem maior influência sobre o nosso som, sobre o que nós produzimos recentemente, e o que nós iremos produzir chama-se Radiofônicos. Essa é a banda que nós nos espelhamos para almejar chegar a um patamar acima do que nós estamos hoje. Bom, já que vocês falaram muito de experimentação dessa mistura de ritmos, eu queria que vocês falassem um pouco de como é que vocês percebem essa experimentação aqui no cenário da música teresinense, porque assim, há algumas tentativas de resgates e tudo, mas como é que vocês veem essa mistura, a fusão de ritmos que acontece aqui na capital? Eu acredito o seguinte, bandas, não podemos deixar de citar bandas, por exemplo, como Vale do Até. O Vale do Até simplesmente pega elementos do folclore piauiense, nordestino, e traz para uma coisa mais pop, reformula uma estrutura já, vamos dizer que batida, e traz para o cotidiano. E de forma também que vem a calhar uma letra extremamente poética. Se nós formos analisar as letras do Vale do Até, nós vamos ver a influência, tanto literária, e como a música em si, e como o folclore em si, podemos falar de folclore sim, no caso do Vale do Até, traz para o cotidiano, faz essa mistura e dá uma diretriz, que é a diretriz do Vale do Até, não só Vale do Até, como Rock Moreira, né? São bandas que já são tarimbadas no cenário local, mas que tem uma latência em demonstrar o quê? Essa fusão, essa mistura de ritmos. E dentro do rock and roll, não querendo ser redundante, mas, por exemplo, você vai a um show do próprio Radiofônicos, você vai escutar um pouco daquela pegada do blues, do rock sulista, e pega e eles têm um repertório dele, por exemplo, músicas da banda que já citei anteriormente, Mutantes. Então, pega aquilo tudo e faz um espetáculo de várias vertentes, mas convergindo para o mesmo ponto, que é a música de qualidade, que nós não podemos negar que hoje a música piauiense está muito bem representada, e são bandas, não só essas bandas, mas dentre outras várias bandas e cantores que nos fazem, por exemplo, no nosso caso aqui, acreditar que podemos sim chegar ao nível deles, que já é um nível elevado culturalmente, comercialmente. Hoje se já existe uma marca registrada associada ao nome Vale do Até, ao nome Clínica Tobias Blues e dentre outras bandas. E é nesse ponto que nós queremos chegar. E assim, Teresina é uma cidade que nos proporciona uma coisa que é muito importante. Praticamente todos nós nos conhecemos no cenário musical. Eu conheço um certo músico de uma banda, ele também já conhece, e tornamos amigos. E assim, é nessa força de união, de bandas que estão querendo mostrar um projeto autoral, é que eu acho que o cenário musical piauiense vai evoluir bastante, porque acho que aos poucos aquela consciência de temos que fazer o nosso som tá predominando aqui em Teresina. E eu torço para quê? Que para mais pessoas se engajem nessa, porque é uma campanha, é uma vertente fazer o autoral, fazer o que é nosso e mostrar que nós temos uma cultura riquíssima aqui no estado do Piauí. Bom, gente, agora eu queria pedir para vocês fazerem uma palhinha de alguma produção já de vocês aí para divulgar para nossos ouvintes. Bem, essa música se chama Dona Flor. Ah, Dona Flor, mas veja só o que você perdeu. Ah, Dona Flor, o tempo passa como eu pude prever, que você quase me enganou. Ah, porque Dona Flor, o meu mundo revirá. Dona Flor é só maldade, fez no espelho lealdade, sem parar para pensar. Ah, Dona Flor, mas onde foi que você se escondeu? Ah,
a Dona Flor. Eu imagino que não se perdeu, e nesse caminho quase nunca dá pra voltar. Então, Dona Flor, deixe ao menos me mudar. Dona Flor é só maldade, fez o espelho lealdade, sem parar para pensar. Viu, Dona Flor, tudo parece fácil quando se faz, mas você, Dona Flor, nunca ao menos quis tentar. E tudo a mais é um motivo, é quase um nó. Eu sei, Dona Flor, tudo agora ou nunca mais. Dona Flor é só maldade, fez no espelho lealdade, sem parar para pensar. Bacana, galera, som bem interessante mesmo, uma levada bem tranquila mesmo, muito bom. E pra quem quiser entrar em contato com Planeza, pra contratar, pra chamar pra alguma situação aí. O meio, acho, de comunicação mais utilizado pra encontrar, acho, qualquer pessoa no mundo hoje chama-se Facebook ou Twitter, então a gente tá apostando nisso. Então pode entrar na página Planeza no Facebook, tem a página Planeza com 2 N's, né? Você vai encontrar lá algumas das nossas músicas, ainda em gravações demo, mas temos algumas já gravações, acho que em cerca de 6 ou 7 gravações demos, que já dá pra dar uma identificada no som da gente. E é isso, também tem o SoundCloud da gente, que ainda tá em meu nome, como Neto Vila Rica. Esses são alguns contatos, e lá a gente pode ver como proceder, que estilo você quer. Nós temos um repertório bem vasto, sobretudo ainda fazendo muita coisa dos Beatles ainda. Para quem prefere sons eminentemente acústicos, também temos um pequeno show, né? Assim, um pequeno show em termos de instrumentos. É um show eminentemente acústico, só que a gente chama de Uma Noite com os Beatles. A gente faz um pouco, acho que do comecinho, 62, 63 dos Beatles, e vai até 69, também é outra vertente do Planeza, sem largar as raízes, claro, né? Bom, gente, eu conversei com o Neto Vila Rica, que é estudante de Química da Universidade Federal do Piauí, e com o Luiz do Alibe, que é estudante de Direito da FAP. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até mais, galera. Bom, como os meninos do Planeza falaram, eles têm influência dos Beatles. Vamos agora viajar pelo planeta e entender um pouco mais da mistura que é marca da banda. Ouça Across the Universe dos Beatles. Quantos sonhos? O quanto aleatório eu posso ser até entender. Quero satisfazer seu desejo de ver o céu azul. Mas será que irá seguir comigo até onde quero ir? Não há motivos para lhe chamar, assim como não há motivos para ter medo. Quantos sonhos iremos acabar até perceber? Perceber que a todo instante eles podem se realizar. Ontem à noite eu estava passando por uma fogueira, me aquecendo longe de mim mesmo. Quantos sonhos terei que ter até me convencer? O quão suficiente eu sou, mesmo sem ninguém falar. Um ninguém que se resume a você. Uma frustração que se resume a você. Sensações e sentimentos que se resumem em mim. Um sonho de tantos outros sonhos. Mas quando acordar, eram seus olhos que queria ver. E mesmo agora, depois de tanto, é ainda eles que procuram. O olhar atraente, o corpo quente, o carinho inocente. Quantos sonhos o mundo injusto irá levar? Quantos sonhos minhas mãos poderão realizar? Quantos sonhos serão perdidos por estar perdido? Quantos sonhos irei achar por me perder em mim e em ti? Quantos sonhos uma paixão pode trazer? Quantos sonhos o amor pode levar? Sonhos estranhos irão seguir. Consciente ou não, existe algo pendente, que com o tempo perderá a importância. Bruno Luiz. Vivemos misturados entre o velho e o novo, tradição e mudanças, preservação e o dito progresso. No dia 22 de abril, são lembrados os 512 anos da chegada dos povos europeus ao Brasil. Vamos conversar um pouco sobre comunidades tradicionais quilombolas que fazem parte importante da história desse país que, por assim dizer, iniciou-se com essa data de 22 de abril. No ar, Poemando. Poemando. Poesia como elemento transformador.
E para puxar essa discussão, eu chamo aqui a professora do curso de Direito da UFP, Maria Sueli Rodrigues, que é doutora pela Universidade de Brasília. Boa tarde, professora. Boa tarde, ouvintes. Bom, professora, primeiramente eu queria que a senhora falasse um pouco de comunidades tradicionais quilombolas. Que noção a senhora pode nos trazer para caracterizar esses povos? Então, eu acho que a grande referência para caracterizar é a anterior à própria caracterização, né, que são as discussões que a gente faz hoje sobre identidade. Né? Nos anos 90 começou a aparecer um discurso de que haveria uma crise de identidades, né? Diante da crise de paradigmas havia também uma crise de identidade. E, de repente, a gente começou a discutir sobre essa crise de identidade, se isso é permanente, se não é. E hoje há uma larga teoria, ou várias teorias, sobre as identidades. Né? Nessas teorias sobre identidades, e há informações muito diversas, né, há duas que eu considero fundamentais para a gente trabalhar com populações tradicionais e quilombolas. Uma delas é que identidade não é única, né, que ela é múltipla. Né? Então não temos uma só identidade. Então a gente vai celebrando as identidades conforme os contextos onde a gente vai vivenciando. Então não estamos presos a uma só identidade. Né? E nem a uma só identidade, nem a identidade é aquela do berço ao túmulo. Então nós não temos sempre a mesma identidade. Então há uma pluralidade de identidades, há um dinamismo das identidades, né? E há essa multiplicidade de identidades. Né? Com esse processo, ou seja, com essa, e eu considero que há um consenso a respeito disso, né? Há divergência nos vários teóricos, mas há um consenso, eu considero um consenso sobre esses dois aspectos, de dinamicidade das identidades e a multiplicidade. Como o Castel chama isso de celebração móvel, né? Stuart Hall fala dessa multiplicidade de identidades, inclusive dizendo que a gente nunca viveu uma crise de identidade. Se há uma crise de identidade, essa crise só se a gente entender que identidade é uma só e que a gente tem apenas uma identidade do começo ao fim. Então, diante com essas considerações, aí a gente fala sobre populações tradicionais. Então, populações tradicionais, primeiro que a gente vai encontrar aquele povo que é tradicional, aquele, por exemplo, o quilombola, ele não é só o quilombola, ele é o camponês, né? Ele é o trabalhador rural, né? Ele é o lavrador. Então ele faz parte dessa multiplicidade de identidades. Então a gente não vai encontrar isolado no Brasil, nas comunidades brasileiras, um tradicional que seja apenas, que tenha apenas uma identidade. Então todos esses tradicionais, eles têm várias outras identidades. Né? Então, considerando, e aí isso faz também a gente relacionar, o importante relacionar com a discussão de Hobsbawm sobre a invenção das tradições. Né? Então a tradição, ela sempre é reinventada. Então a tradição de hoje, a gente não pode dizer, mesmo que ela se refira ao passado, a gente não pode dizer que é a mesma, que a gente conseguiu transportar aquela do passado para cá. Então o tradicional de hoje, ele tem referência sim. Por exemplo, o quilombola de hoje tem referência a Zumbi dos Palmares, mas ele não é o quilombola de Zumbi dos Palmares, porque o contexto era outro, a situação era outra. Então o quilombola de hoje é o quilombola contextualizado no hoje. Né? Então essa tradição quilombola, ela foi e é reinventada constantemente. E no processo do presente, ou pelo menos a partir da Constituição de 1988, nós temos um adendo a essa identidade quilombola, que é, pela primeira vez, as leis brasileiras, e agora uma Constituição, usam o termo quilombola para declará-los sujeitos de direitos, sujeitos constitucionais. Né? Até então, a única vez que quilombola havia passado na legislação era como crime, um crime considerado equiparado ao crime de formação de quadrilha. Né? Então, pela primeira vez, o ser quilombola é ser cidadão. Então, a partir dessa conquista, com a Constituição de 88, um vasto processo começa a se instaurar. E esse processo, a instauração desse processo, tem provocado muitas cisões na sociedade brasileira e tem reativado setores conservadores brasileiros. Né? A ação direta de inconstitucionalidade contra o decreto
que regulamenta o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, né, era para ser votado, né, agora sim a queima-roupa, com um relator que é também o atual presidente do STF, que está se aposentando e que a gente sabia que ele ia relatar favorável à declaração de inconstitucionalidade desse decreto, especialmente porque o aspecto que incomoda a sociedade brasileira é a autodeclaração, porque você é quilombola pela autodeclaração, você se autodeclara como, então é isso que eles querem declarar inconstitucional. Então esse exemplo da STF, e que aí foi adiado, né, a ministra Rosa Weber pediu vistas do processo, então essa reação especificamente desse ministro do STF, de partido que entrou com a ADIM, que é o DEM, então essa reação, ela está disseminada em estratos elitizados da sociedade brasileira, né, que isso tem incomodado muito o surgimento desse novo sujeito tradicional, esse novo sujeito constitucional, esse novo sujeito de direito, o quilombola, tem incomodado muitos setores reacionários da sociedade brasileira. Há um recorte cultural para definir quem é o tradicional, né, que se identifica pelas práticas dele, né? A gente pode dizer que o lugar de onde vêm os tradicionais brasileiros são de dois lugares, né, a origem de dois lugares assim materializados no tempo. Essa referência que você fez ao 22 de abril, né? Então a gente tem os tradicionais, eram aqueles povos que moravam aqui, né, quando começou a colonização. E tradicionais também foram os povos que eram tradicionais em outras partes do mundo, no caso os africanos, e que vieram ao Brasil e aqui mantiveram as suas tradições aqui. E manter as tradições não significa dizer manter as tradições como era no passado. Essas tradições, elas são reinventadas para se adequar ao contexto do presente. Professora, nesse sentido, como é que tem ocorrido essas manifestações identitárias das comunidades tradicionais e quilombolas ao nível de Piauí? Olha, o Piauí nós temos dois aspectos fundamentais no Piauí. As declarações de alguns historiadores de que no Piauí não havia índios, né, que os índios foram extintos do Piauí, e a outra que o Piauí não havia escravos, não houve escravos, né, que são duas mentiras cristalizadas na historiografia piauiense. Então, desse debate sobre populações tradicionais e quilombolas no Piauí, o primeiro gesto, né, dessa racionalidade discursiva no Piauí foi exatamente criar um outro referencial discursivo sobre isso, né? O Piauí tem índio, sim. Não dá para a gente pensar que os colonizadores conseguiram, de fato, exterminar. Então, uma cultura, declarar uma cultura extinta de um determinado lugar, exige muita responsabilidade. E aí a gente anda pelo Piauí, a gente encontra tanto a cultura quanto pessoas com traços fortemente indígenas, né? Então, enfim, declarando. Então, são os próprios indígenas do Piauí que estão dizendo: no Piauí tem indígenas, sim. Então, há uma comunidade rural em Queimada Nova, que já é reconhecida, inclusive foi reconhecida pelo IBGE no último censo, como comunidade indígena, e há muitos indígenas morando em cidades, morando em outros lugares, que estão se autodeclarando indígenas, porque se sentem pertencentes a essa tradição, né? Então, é um movimento dos próprios sujeitos indígenas negando essa mentira que estava cristalizada na historiografia piauiense. O outro aspecto é que o Piauí não teve negro, ou, aliás, não teve escravo, né? E aí a gente tem um primeiro material de referência, a pesquisa de um baiano que trabalha hoje com as homossexualidades, né? Ele ainda nos anos 80, ele faz uma pesquisa e declara e identifica a existência de vários estratos de populações negras escravizadas no Piauí, né, no âmbito das fazendas nacionais. Então, no entorno das fazendas nacionais, e eram muitas as fazendas nacionais, em torno das fazendas nacionais havia muitos quilombos, né? Então, onde havia os escravos era nas fazendas nacionais, e em torno dessas fazendas havia muitos quilombos. E aí, o que acontece a partir de
da Constituição de 1988 com reconhecimento da cidadania do povo quilombola. Eles se sentem seguros o suficiente para se autodeclararem quilombolas. Então, nós temos hoje no Piauí 155 ou 156 comunidades que se autodeclaram quilombolas. Então, é um processo assim, às vezes as pessoas se assustam porque acham que o Piauí, quando você lê a história geral do Brasil, você só ouve falar no Quilombo dos Palmares. Então, fica parecendo que o Piauí não houve resistência dos escravos piauienses. E houve resistência sim, e esses quilombos, os próprios quilombolas estão dizendo, aqui tem sim quilombola, aqui teve sim quilombo, e nós continuamos a tradição quilombola aqui na nossa comunidade. E como é que tem ocorrido atualmente o respeito às tradições desses povos, professora? Olha, assim, lamentavelmente, o reconhecimento das tradições de povos tradicionais e quilombolas, o reconhecimento, não se pode falar que exista reconhecimento na sociedade, porque assim, como é que esses povos são chamados, a cultura desses povos é chamada para se mostrar no âmbito, vamos dizer, da civilização, com todas as suas aspas. Eles são chamados como um atributo cultural a ser mercantilizado. Então, aqui quando acontecem os grandes eventos, aí vamos chamar aqui os quilombolas para fazer uma dança, né? E aí a gente está fazendo um grande favor para eles, porque a gente está chamando para eles vir aqui mostrar as manifestações. A gente realizou um inventário em parceria aí, do IFAM, em parceria com o movimento quilombola estadual, do estado do Piauí, e a gente identificava isso, né? Em cada comunidade, a gente trabalhou com 22 comunidades quilombolas, e em cada comunidade que a gente chegava, assim, é uma riqueza cultural muito grande. O medo que a gente tinha era dizer, existe essa tradição, existe essa dança aqui, existe esse canto, e o medo dessa mercantilização da cultura quilombola, né? Que parece que ela está mais protegida, ela estando lá distante do mercado, né? Mas, lamentavelmente, a gente sabe que vai acabar vindo para o mercado do turismo, mercado do entretenimento, e aí isso eu não considero que seja um reconhecimento, né? Por outro lado, o Estado tem minimamente se esforçado para identificar, né? Porque a gente tem aí com a Constituição de 1988, a gente tem a cultura tradicional, sendo considerado como patrimônio, a cultura tradicional e material sendo considerado como patrimônio, né? Então, a elevação dessa cultura, das tradições desses povos à condição de patrimônio cultural, né? Isso tem exigido do governo, enfim, atos, atividades que possam, pelo menos, identificar essas tradições e discutir formas de protegê-las, né? Aí o IFAM, a partir de um decreto, o IFAM adota um inventário, um modelo de inventário para inventariar, e no processo de inventário identificar se aquele bem cultural corre risco, e se correr risco, sugerir o registro. O registro é equivalente ao tombamento da cultura material. Na cultura imaterial se faz o registro, só que ao fazer o registro, as políticas públicas implementadas têm sido políticas públicas que a gente pode questionar o seu potencial em proteger. Mas, por exemplo, o tambor de crioula no Maranhão foi registrado como patrimônio cultural, né? Mas aí a gente encontra o quê? Por exemplo, o tambor de crioula do Piauí, que a gente identificou, ele é muito diferente do tambor de crioula que é apresentado no Maranhão. O tambor de crioula do Maranhão passou por um processo de estilização tão forte, como exigência do mercado, especialmente do mercado de turismo, que é provável que daqui a pouco as comunidades não se reconheçam no tambor de crioula praticado lá, né? Então a gente acha assim que enfim, é um tema muito complexo. O Estado precisa tratar disso, mas a gente teme que, se o Estado interferir aí, talvez o patrimônio imaterial fique menos protegido do que o que se encontra hoje. Bom, professora, e para finalizar, diante das transformações pelas quais essas comunidades tradicionais e quilombolas vêm passando, afinal,
eles não são imutáveis, né? São parte da sociedade em que vivemos e, como a senhora bem pontuou, eles se manifestam num contexto específico bem diferente dos escravos há 512 anos atrás. O que é preciso fazer atualmente para que esse respeito a essas comunidades seja mantido? Então, no próprio inventário, quando a gente discutia a conclusão do inventário, a gente falava sobre isso. Então, se é perigoso o governo interferir com o risco de a própria comunidade não se reconhecer mais naquela prática cultural, naquela atividade cultural, naquela expressão cultural, e aí se a comunidade, se se distanciar da comunidade, ela deixa de ser, pode até continuar sendo um patrimônio cultural, mas deixa de ser daquela comunidade. Se é complicada essa intervenção, a gente discutiu um outro viés. Essas populações, elas não estão precisando que o Estado vá lá e proteja a cultura delas, porque elas é que protegem essa cultura. Elas protegem, vivenciando. E aí, qual era o problema que a gente identificava? Por exemplo, a gente identificou 2 mestres do samba de cumbuca, que é praticado em comunidades quilombolas no município próximo ao município de Simplício Mendes, né, que é a comunidade Salinas. Então, a gente encontrou 2 mestres do samba de cumbuca, mestres de canto, mestre na elaboração, na preparação e na feitura do material que fazia o samba de cumbuca. E aí a gente gravou a entrevista com ele, fizemos a entrevista e tal, fizemos fotografia, indicamos para o IFAM da importância que eram esses 2 mestres, e esses 2 mestres, o IFAM fez um vídeo com eles, né, e eles morreram logo em seguida. Então, aí a gente considerou, a partir da morte desses 2 mestres, a gente considerou que, de fato, o que aquela população, o que aqueles povos precisam é de políticas públicas de saúde, políticas públicas de previdência, né? Inclusive, muitos deles estão totalmente desamparados. Quando chega o tempo de se aposentar, eles são trabalhadores rurais. Quando chega o tempo de se aposentar, tem uma enorme dificuldade, porque tem problema na documentação. Então, muitos deles morrem sem nunca ter recebido aposentadoria. Né? Esses 2 mestres que morreram eram hipertensos, né? Então eles precisavam de tratamento específico para cuidar da hipertensão, para que eles pudessem viver mais. Então daí a gente concluiu o quê? Cuidar do patrimônio cultural e material dos povos tradicionais não precisa ter uma cultura específica para cristalizar essa cultura. Na verdade, precisa proteger a vida dos praticantes daquela cultura, né? Precisa proteger a vida e principalmente valorizar, fazer com que as escolas daquelas comunidades, muitas delas têm escola, que a cultura ensinada lá seja também a cultura daqueles povos. Tá? Então a criança vai para a escola e ela vai estudar a cultura das cidades, e em nenhum momento ela vai ver a dança, o canto, o benzimento, a produção de medicamentos, né, de chás, as novenas, os novenários. Em nenhum momento aquilo é tematizado nas salas de aula. Então a gente acredita que é preciso que, por exemplo, as políticas de educação incorporem o patrimônio cultural da comunidade como um conteúdo de sala de aula, para que aqueles jovens venham a praticar o reizado. A gente encontrou comunidade só com esse inventário, né? A gente chegava à comunidade, fazia uma reunião para falar sobre o patrimônio cultural daquela comunidade, e rapidinho a gente ficou sabendo depois da existência de grupo de jovens fazendo reizado. Então, não precisa que o governo vá para lá para estilizar o reizado, né? Porque o reizado, eles é que fazem, e eles fazem como uma experiência social daquela comunidade. Então, se o governo, se o Estado intervir aí, pode ser que aquela experiência, aquela vivência cultural, não seja mais uma vivência cultural deles. Então, a gente acredita que as outras políticas públicas sendo atendidas, especialmente as de educação, para fazer a difusão cultural, para que os mestres da cultura tradicional sejam valorizados, para que eles possam ensinar o seu ofício nas salas de aula das comunidades, as escolas das cidades aprendam sobre esse patrimônio, mas também as políticas de educação, aliás, de saúde, de previdência, de assistência, para que os nossos mestres tenham vida mais longa. Eu conversei aqui com a professora doutora Maria Sueli Rodrigues,
que, entre outras coisas, fez algumas pesquisas com comunidades tradicionais e quilombolas, né? Ela deu algumas noções pra gente sobre essas populações, então eu gostaria de agradecer pela participação, professora. Muito obrigado. Obrigada. Falar em tradições dá uma nostalgia na gente. Lembramos daquele almoço de família, daquelas brincadeiras sem compromissos, de tempos bons que vivemos. É nesse sentido que evocamos a poesia saudosista, na voz de Milton Nascimento. Ouça agora Fazenda. Como se desama? Como expressar um não querer amar? Como conseguir falar que não se quer o que está bom? É proibido não amar o belo, o primoroso, o afável? Estou errada em ser sincera e querer partir? Em dizer que quero desistir? Ter o completo e querer descompletar a forma, querer desunir a calma, desalinhar o perfeito, me desvencilhar do beijo deleitoso, para simplesmente estar livre para rir da liberdade? Como não ferir o coração do bom? Como sair desse conflito enfim refeito? Ter o tudo e querer o nada, ter o maior e dele querer fugir, partir, sumir. E hoje em dia, como é que se diz não te amo? Ana Nogueira. Vamos agora com Dalila Cristina saber as novidades do final de semana com a nossa agenda. Não me deixe fora da sua agenda do fim de semana. Agenda poética. O fim de semana tá recheado de coisas e várias opções para se divertir aqui em Teresina. O grupo Trombone e Companhia faz shows especiais na Semana do Choro. No dia 23 de abril se comemora o Dia Nacional do Choro em homenagem ao nascimento de Pixinguinha. Em Teresina, o grupo Trombone e Companhia não deixa a data passar em branco e realiza uma série de apresentações gratuitas em pontos culturais da cidade. Nessa sexta, eles vão estar no Palácio da Música e dia 29, no domingo, eles estarão na Ponte Estaiada. A apresentação no Palácio da Música será às 7h30 da noite e a apresentação do domingo será às 5 da tarde na Ponte Estaiada. O grupo vai fazer uma roda de choro livre. E no Água de Chocalho, nessa sexta-feira, tem banda Tribales e amanhã, dia 28, tem Gonzaga Lu. No Bueiro do Rock tem Rock Blues Rock. Nesse sábado, dia 28, com as bandas Clínicas Tobias Blues, BR 316 e Rock Moreira, com entrada de R$10 e a partir das 10 da noite. E hoje, no complexo da Praça Pedro II, vai rolar o primeiro circuito cultural Nós por Nós, que começa às 6 da noite. Vai ter muita banda massa e entre elas tem a galera do Rega Planta e da Salada Brusca, que já estiveram aqui nos nossos estúdios. Tem também Espírito Livre, Coxá, Fleme de Salazar, Reação do Gueto, Conexão Zona Rap, Salmo Ras, Pé de Moleque, Grupo Ijexá, Selecta Corujão e Irmandade. Vai ter também exposição da jovem estudante Letícia Meirelles. A Sociedade dos Poetas por Vir vai dar sua contribuição nesse evento com uma pequena intervenção poética. Hoje, às 9h30 da noite, no ar livre, tem o show Eu Não Sou Cachorro Não, da banda Dom Breguete. E para os amantes dos esportes e do meio ambiente, hoje tem a segunda edição do Bicicletada Teresina. Se liguem que a concentração começa às 7h30 na frente do Bom Preço da Frei Serafim. A Mauri Jucá apresenta nesse fim de semana, dias 28 e 29, às 8 da noite, no Teatro 4 de Setembro, o show de humor Papo de Boteco. Os ingressos antecipados estão à venda no local a partir das 9 horas da manhã, nos dias do show. E Disseu Andrade apresenta o seu novo show de humor, Alegria de Pobre, nos dias 28 e 29 de abril, às 8 da noite, no Teatro da UFP. Amanhã também tem, sabe o que, gente? Temos uma banda brasileira de rock formada em Santos no ano de 1992, que mistura vários ritmos como hardcore, o reggae, o rap, o sketpunk. Estamos falando de Charlie Brown Jr., que vai fazer um show no São Michel. Quer comprar seu ingresso? Corre que ainda dá tempo. Os locais de venda são Academia Profit, Calor Produções Riverside, no site www.ingressosky.com.br. E para finalizar, no espaço da Tenda Alternativa, o Antigo Raízes, nesse sábado tem Rock and Roll na Tenda, a partir das 10 da noite, com entrada de R$10. Com participação também de Eduardo Lima, Equinócio e The Ruves. E também na Tenda Alternativa, no dia 30 de abril, tem Elas e Elvis, Rega Planta e DJ André Lima e Master Roots. Opção é que não falta nesse fim de semana.
Falamos do Piauí, de Teresina, mas não esquecemos das companheiras e companheiros que levam som local para toda parte. Vamos agora de Ed, como é de fazer chorar. De fazer chorar, quando o dia amanhece eu brigo o frevo acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. É de fazer chorar, quando o dia amanhece eu brigo o frevo acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. Quem é de fato um bom pernambucano, espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega a quarta-feira. Quem é de fato um bom pernambucano, espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega a quarta-feira. É de fazer chorar, quando o dia amanhece eu brigo o frevo acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. É de fazer chorar, quando o dia amanhece eu brigo o frevo acabar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só pra contrariar. Quem é de fato um bom pernambucano, espera um ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega a quarta-feira. Quem é de fato um bom pernambucano, espera o ano e se mete na brincadeira. Esquece tudo quando cai no frevo e no melhor da festa chega a quarta-feira. É de fazer... Ser teu, sertão, ser só vontade de ser aquilo que você quer ter e ser o que você precisa. Mas eu, logo eu, só sinto. Alegra, alma, padece, calma, voraz, falta. Só sinto que, em pensamento sucinto, lo que debe decir es. De tanta gente você foi aquela que me abriu os olhos, me cansou as pernas. Virou tu e eu no mesmo, compasso no mesmo abraço na melodia do sofá. Beijo, desejo, meios, findar e molhar. Teu cheiro em mim e seguir de mãos dadas além do fim. Mário Araújo. Bom, galera, hoje trouxemos no Gira a galera do Planeza, que mostra que a nossa cultura se produz não só pela pureza, mas também pela mistura de ritmos. A produção tipicamente regional também pode trazer elementos nacionais e até internacionais. E com isso a gente espera ter trazido visões da multiplicidade que é a marca da nossa sociedade. A professora Sueli falou que os quilombolas hoje são ainda uma manifestação cultural em nosso estado. As tradições deles remontam ao dito descobrimento do Brasil, em 22 de abril, há 512 anos atrás, os povos europeus chegaram aqui, mas esses quilombolas passaram por transformações e precisam ser respeitados no contexto em que se insere atualmente. Um excelente final de semana para todos e até o próximo Gira Poesia. A poesia gira. Gira!
E assim terminamos mais um Gira Poesia. Obrigado pela audiência. Para os ouvintes que tiverem sugestões de pauta, é só ligar para o telefone 3237-1619. Ajudem a gente a construir esse espaço. Quer conhecer mais da Sociedade dos Poetas por Vir? Visite www.sociedadedospoetasporvir.blogspot.com ou vá nos perfis da Sociedade dos Poetas por Vir no Facebook ou @sopoetasporvir no Twitter. E não deixe de curtir a fanpage Gira Poesia no Face, onde a gente faz o upload de todos os programas. Lá também dá para sugerir pautas, criticar e indicar melhorias para o Gira Poesia. Quem produzir cultura e quiser divulgar, basta mandar para o e-mail sopoetasporvir@gmail.com. Vamos que culturalizamos com muita permissão e coletividade. Com muita produção, expressão e liberdade. Este programa tem produção e locução do coletivo Sociedade dos Poetas por Vir. Trabalhos técnicos de Ricardo Souza, direção geral do professor Paulo Vilhena. Até mais, gente!